Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Para e Pensa, aqui é o professor Paulo Araújo e hoje eu vou trazer para vocês o nosso segundo vídeo da playlist EAN 2020. Então vamos à nossa questão. É a questão de número 22, prova azul. Diz o seguinte: num paralelogramo, dois de seus lados adjacentes formam um ângulo de 30 graus e medem 5 centímetros e 5 raiz de 3 centímetros, respectivamente. Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor desse paralelogramo e assinale a opção que apresenta essa diferença. Letra A, 5 que multiplica a raiz de 7 menos 1. Letra B, 5 que multiplica a raiz de 7 menos 2. Letra C, 5 que multiplica a raiz de 3 menos 1. Letra D, 5 que multiplica a raiz de 3. Letra E, 5 que multiplica a raiz de 7. Na prova não tem um desenho desse paralelogramo, tá galera? Eu só botei ele aí para agilizar a nossa solução. Então é o seguinte, vou começar a colocar os dados da questão. Eu já fiz o desenho, como eu falei para vocês para adiantar, então eu vou escolher esse lado aqui, ó, como sendo o lado de 5 raiz de 3. Automaticamente o lado aqui é de 5 centímetros e aqui eu tenho um ângulo de 30 graus entre esses lados. Informações da questão até aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a diagonal maior, depois calcular a diagonal menor e fazer a subtração entre essas duas diagonais. Tá ok? Então vamos lá. Vou traçar aqui, ó, em azul, a diagonal menor. Então, olha só que perfeição. Tá lá. Para eu calcular essa diagonal aqui, pessoal, não está 100% retinho, mas considere um segmento de reta bonitinho, tá? Para calcular essa diagonal, a gente pode usar um conhecimento lá das leis dos cossenos. Por quê? Porque se vocês observarem aqui, ó, vou marcar o triângulo aqui, ó, em verde. Esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando aqui em verde, eu tenho as seguintes informações a respeito dele. Eu tenho um ângulo interno, 30 graus, e eu tenho a medida dos dois lados adjacentes, que formam esse ângulo de 30 graus. Então, para eu descobrir o lado oposto a esse ângulo de 30 graus, basta a gente utilizar a lei dos cossenos. Se eu chamar esse cara aqui de A, então automaticamente a lei dos cossenos nos diz o seguinte, ó, que o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos lados ao quadrado então mais menos 2 vezes o produto dos lados que estão formando o ângulo, né? Vezes o cosseno do ângulo. Então, com isso, eu consigo calcular o A, a minha única incógnita aí nessa equação. Então, continuando, a gente vai ter aqui, ó, 25 mais, aqui a gente vai ter, ó, 25 vezes 3, porque é 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Perdão que eu acabei borrando aqui. Menos 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. 50 raiz de 3 vezes cosseno de 30. Lembra lá dos nossos ângulos notáveis. Raiz de 3 sobre 2. Tá ok, galera? Então agora, vamos continuar. Então aqui a gente tem, ó, 25 mais 75 menos esse 50 aqui, ó, eu posso simplificar com esse 2. Então aqui fica 25. E aí, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 25, 75. Continuando, aqui a gente vai ter, ó, eu posso cortar esse 75 com esse 75. E aí nos resta o 25. Calculei a diagonal menor. Tá, pessoal? E aí, de forma análoga,
a gente vai calcular a diagonal maior. Vai mudar alguns numerozinhos, mas é de forma análoga, tá? Vou apagar aqui algumas coisas no meu desenho. Agora eu vou traçar a diagonal maior. Vou traçar ela novamente em azul. Diagonal maior é essa aqui, ó. Aí é o seguinte, já pode rolar uma primeira dificuldade que é a seguinte. Professor, eu não tenho esse ângulo aqui de forma explícita, mas esse ângulo aqui que eu estou querendo dizer é esse cara aqui, ó. Mas aí a gente pode calcular ele de forma tranquila, porque se aqui é 30 graus, esse ângulo aqui com esse, eles formam um par de ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma dá 180 graus. Lembrando que no paralelogramo, os lados opostos, por exemplo, esse e esse, eles são paralelos. Então, ó, eu tenho retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, ó. Por isso que essa soma vai dar 180, tá legal? Se a soma dá 180, então esse ângulo aqui ele é 150 graus. E esse cara aqui, ó, tem a mesma medida desse aqui, 5 raiz de 3. Então, se eu chamar ali de B, esse cara aqui de B, repare que eu vou ter agora esse triângulo aqui que eu vou destacar em verde de novo, ó. E aí eu tenho o mesmo problema. Eu conheço esse lado aqui, que mede 5. Conheço esse lado aqui, que mede 5 raiz de 3, é a mesma coisa desse. E conheço o ângulo entre esses dois lados que eu tenho, que é de 150 graus. Como é que calculo o lado oposto a esse ângulo? De novo, lei dos cossenos. Então eu vou ter lá, ó, B ao quadrado vai ser igual. Aí eu vou repetir, ó, 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 e agora vezes o cosseno de 150 graus. Vamos lá. Então isso a gente vai ter, ó, já fizemos essa conta aqui todinha, ó. Toda essa conta aqui, ó, que eu vou marcar aqui de azul, já está feita aqui, ó. Olha ela feita aqui, ó. E qual é o resultado dela? Tá aqui, ó. 25 mais 75, tá? Então eu vou botar isso, ó. 25 mais 75. E agora eu vou continuar. Aqui vai dar, ó, menos 50 raiz de 3. Nós também já fizemos essa conta. Essa conta tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o resultado dela aqui embaixo, menos 50 raiz de 3. E aí eu vou multiplicar isso pelo cosseno de 150. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho lá do nosso conhecimento de ciclo trigonométrico. Cosseno de 150 é a mesma coisa, é o mesmo que menos cosseno de 30. Tá? Quem tiver dúvidas aí no ciclo trigonométrico, deixa nos comentários que a gente faz um videozinho para reforçar. Então, continuando, ó, aqui eu vou ter 100 menos 50 raiz de 3, que multiplica menos cosseno de 30, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos terminar a questão. Aqui eu vou ter 100. Novamente, ó, esse 50 eu posso cortar com esse 2. O menos vezes o menos vai dar mais. E aí, ó, esqueci de botar aqui quanto que sobrou. Quando eu cortei aqui ficou 25. E aí eu vou ter o seguinte. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 25, 75. Tá legal, pessoal? E isso aqui vai dar 175. Agora eu tenho A ao quadrado e B ao quadrado. Esse aqui é o B ao quadrado. Agora eu vou tirar a raiz. Quando eu tirar a raiz, eu devia até ter feito aqui, ó, que na verdade eu esqueci de tirar antes, tá? Então, quando eu tiro aqui a raiz, então A vai ser igual
a 5. Esse cara aqui é o cara que eu quero. Ó. Esse cara aqui é o cara que eu quero. E aqui, quando eu tirar a raiz de 175, por que eu estou tirando a raiz, pessoal? Porque aqui, ó, eu tenho a ao quadrado. E aqui eu tenho b ao quadrado. Mas eu não quero a ao quadrado e b ao quadrado. Eu quero a e b. Então, quando eu tirar a raiz aqui de 175, eu vou ter o seguinte, ó. B vai ser igual a 175. Ó, uma forma fácil de tirar a raiz, prática, assim, pelo menos que eu costumo utilizar, é o seguinte, ó. Qual é o número que eu sei que tem raiz e que eu posso fazer a multiplicação dele por outro cara para dar o 175? Eu sei que 25 vezes 4 vezes 7 dá 175. E por que eu peguei 25 vezes 7? Porque eu sei que 25 tem raiz exata. Então, fazer a raiz de 175 é a mesma coisa que fazer a raiz de 25 vezes 7. É uma decomposição mental, digamos assim, né? Sem ter que fatorar lá. E aí, raiz de 25, isso dá 5 raiz de 7. É esse cara aqui que me interessa. É o 5 raiz de 7. Agora, o que eu tenho que fazer? A diferença entre essas duas diagonais. A diagonal maior menos a menor. Ou seja, eu tenho que fazer B menos A. E isso é 5 raiz de 7 menos 5. Quando eu fatorar isso aqui, ó, por que eu tenho que fatorar? Eu estou olhando já as opções. Nas opções não tem nada igual a isso aqui. Mas se eu fatorar, se eu botar o 5 em evidência, fica 5 que multiplica a raiz de 7 menos 1. E aí, finalmente, a gente chega na nossa resposta, que é a letra A. Tá lá, ó, letra A. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se em alguma etapa aí da resolução ficou confuso, ficou com dúvida, deixem nos comentários que a gente tenta esclarecer. Tá ok? Um grande abraço a todos, sucesso, valeu, até o próximo vídeo.